Falando um pouquinho do mercado, você tem alguma coisa no mercado hoje, por exemplo, da forma que funciona a arquitetura como cliente, né? Você acha que incomoda você? Tipo, algo que talvez poderia estar melhor, Incomoda? é, como mercado? Não, assim, um pouco, não vou falar que incomoda, mas eu acho que eu acho que existe em todas as Uhum, áreas não é. uma busca por algo que não é real. Sim. Então, por exemplo, você fazer projeto, o seu foco, o seu projeto e não ser a obra, por exemplo. Estou falando de arquitetura. Uhum. Porque Esquecer que existe depois do projeto, né? exato. As coisas não são só para você tirar uma foto e sair no Instagram ou para você tirar, postar. Então, quer dizer, as coisas têm que acontecer realmente. Então, eu acho que isso, mas isso não é um problema, acho que da arquitetura. Eu acho que isso é um problema Do generalizado, mercado né? em geral. De todas as áreas, né? Eu acho que as coisas estão indo para um lado bacana, porque a tecnologia está super, né, avançado, mas esse lado tá, na verdade, incomoda, porque você vê que as coisas não são o que elas de fato aparentam ser. Sempre teve uma certa magia, assim, uma certa nuvem entre a realidade e vamos dizer assim, ó, a foto e a realidade. Mas agora eu sinto que isso praticamente virou a regra, né? Isso Isso é eu verdade. acho perigoso. Mas eu acho que também o mercado, a gente está conversando um pouquinho sobre software, isso não que faz parte totalmente da arquitetura, mas ajudou a pensar melhor como que vai ser executado. Porque antes, assim, era desenho à mão e pronto. Daí acontecia na obra o negócio. Hoje em dia você consegue antever muita coisa. Lógico, na época dava, para quem tinha mais experiência, sabia, olhava, ó, isso daqui talvez não vai dar certo. Mas para quem estava começando, talvez, poxa, vamos ver na obra como que resolve. Eu acho que existe sim, eu acho que os softwares eles trouxeram alguns problemas, mas que resolveram muitas coisas. Então assim, a conta é muito positiva, né? Mas assim, exemplo, até eu entrei na faculdade em 96 e saí em 2000. E nesse período, principalmente nesse período, foi exatamente o momento onde houve uma transição dos escritórios de arquitetura que estavam ainda fazendo no papel, né? Tanto que eu tinha normógrafo, tinha normógrafo, tinha as réguas paralelas, quer dizer, tinha lá os quadros, Prancheta, tudo. prancheta, tudo. Eu fiquei com prancheta até 2003, sei lá, ainda fazia algumas coisas na prancheta. Então foi nessa fase, de 96 a 2000, que a grande maioria dos escritórios migrou, na época, para o CAD, né? para os CADs. Então, esse tempo que eu, na verdade, entrei de um jeito e saí de outro, que foi rico para mim, porque eu consegui pegar um pouco Você vivenciou, né? da fase que era ainda na mão. E o que a gente tem, assim, de um pouco de recordação que eu tenho é assim, um projeto, ele demorava muito mais tempo. E as pessoas tinham que esperar, porque era assim. E você ligava no escritório da pessoa, você ligava no escritório. Ela deixava um recado. E a pessoa tinha que te retornar quando ela pudesse. Então, assim, as coisas eram mais morosas. As pessoas não queriam um projeto para a semana que vem ou para daqui. Mas acho que as coisas, no geral, tudo era mais moroso, né? Então, mas o software... As pessoas aprenderam a não esperar mais. Então, mas porque os softwares colaboraram para isso. Sim. Porque o que acontece? Antes, se você tivesse um erro numa planta lá, 1 a 1, todo desenhado em nanquim, se tivesse que redesenhar aquilo, era dias e dias para redesenhar aquela folha. Hoje não, você apaga e manda imprimir de novo. Então é quase que imediato. Sim. Então essa rapidez também colaborou para essa velocidade que está sendo exigida as coisas. Só que assim, a criação, aquilo que eu estava falando para você, que leva 1 semana, 10 dias, isso não teve software que resolveu. Não teve um software. Eu acho que não tem como. Espero que não tenha, porque senão nós estamos lascados. O cara imaginou, surgiu a casa se ali. ele começar a criar, aí dançou. Mas assim, é isso, entendeu? É essa questão que eu acho que o software ele está realmente minimizando muitos. Você está conseguindo, principalmente nas ferramentas em 3D, minimizar muito as falhas, os possíveis erros, que numa época onde não se tinha, as coisas eram muito dependentes da imaginação, né? Mas você vê, por exemplo, pessoas que são construtores, né? Pessoas que são mais experientes. Hoje, com o advento do software, eles vão muito fáceis. E aqueles que já aprenderam com o software
às vezes tem mais dificuldade. Então, Sim. assim, como na época ele tinha que imaginar muito, tinha que entender muito um projeto, então eu falo que meia palavra basta. Uhum. Agora, com o advento do software, eu vou dizer assim que a gente, não entenda mal, mas a gente emburreceu um pouco. Sim. Entendeu? Não, mas eu acho que isso é no geral. Tipo, o WhatsApp faz as redes, tudo no geral, faz as pessoas querer o fácil, o rápido e às vezes nem para um pouquinho para pensar Se o que quer, que ela é. quer. Exatamente. Às vezes a pessoa vai lá no Pinterest, pega um monte de uma imagem compilado lá e joga, quero isso. É assim, eu quero um projeto para semana que vem, mas o que você quer? Tanto faz, eu quero ser na semana que vem. Exatamente. Não, eu concordo com essa visão. Quando eu comecei na faculdade, os professores da Unip, eles tinham esse preciosismo em querer que a gente desenhasse a mão. A gente desenhou até 2 anos E eu acho a isso mão. importante ainda. Sim, eu também achei. Eu falo assim, eu sou um cara fissurado por software, mas eu não bato carimbo ali, falo, tem que usar software. Não, você tem que começar a aprender da forma que você acha que você está indo para o caminho certo. Porque a gente não tem uma certeza. Você quer começar pelo software? Você acha que esse é o melhor caminho? Beleza. Talvez lá na frente você tenha um diferencial. Mas eu, na época, até hoje, eu desenho a mão primeiro, um escopo, um croquis, um negócio feio ali, e depois eu passo pro software. Mas você sabe que é uma coisa legal isso? E ao mesmo tempo, né, contradizendo quase tudo que eu acabei de falar, você, às vezes falavam assim, mas eu acho absurdo criar no software. Cara, muitas vezes eu crio no software. Então, assim, não tem muita regra. Eu acho que é aquela questão do equilíbrio mesmo, você saber que tem a mão e saber se virar com o projeto à mão, mas também saber que dá para fazer no software, muitas vezes é a ferramenta ideal. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber, né? Nós arquitetos, a gente precisa saber de uma maneira ampla muitas coisas. Uhum. Depois você pode até se especializar, e fazer, mas eu acho que a gente é uma prerrogativa do arquiteto. Mas eu acho que também faz parte de a gente se conhecer também. Então, como que talvez eu funcione melhor na hora da criatividade? Isso demanda um tempinho para você entender. Você se conhecer, né? Você conhecer como você cria. Isso, exatamente. E às vezes você tá numa época que talvez mude tudo, tipo, eu tô nessa linha de projeto, mas não tô tão contente assim. Vamos procurar outras referências. Acontece. Comigo, aconteceu diversas vezes. Eu contei, acho que no episódio anterior aqui, que quando eu comecei, eu falei, vamos pegar fazer tudo, eu não sei o que eu quero fazer ainda. Eu falei assim, você sai da faculdade fazendo móvel, fazendo casa, fazendo vários empreendimentos. O aprender, você descobre fazendo. Eu também fui assim. E daí você começa a descobrir primeiro que você não gosta, você odeia. Por exemplo, eu odeio legalização. Essas partes burocráticas eu fujo até hoje. Então é bom também. Pensa que você vai lá e fala, puxa, esse negócio não devia ter pego, talvez. Não devia ter pego para aprender. Mas é bom, hoje eu sei muita coisa. Que lá, às vezes você pega um projeto, mas você tem que desenvolver muita coisa ali. É assim, um projeto, é uma delícia pegar um projeto. Mas ele tem uma parte dolorosa, como você falou, aprovação, eu acho difícil, pode até ser que alguém goste, mas eu acho difícil, porque é uma dependência contínua de outras análises, aí volta, aí vai, então essa é uma coisa que eu acho que é cansativo, né? Cansativo porque você criou uma coisa e está sujeito, óbvio, você tem que atender as normas, enfim, tem que ser assim, mas tem várias coisas que você precisa fazer para que aquele projeto dê certo. Muitas vezes você tem que marcar em cima na obra, muitas vezes você tem que fazer coisas que não estavam dentro daquela previsão inicial quando você fechou o trabalho. Mas enfim, o que é o foco? É o resultado. O que é o foco? É a obra pronta. Então, quando você tem esse foco, quando você quer ter... Estou em foco aqui. Quando você tem esse foco, que é... todo o resto não serve para nada se eu não tiver um bom resultado, então você acaba tendo que fazer tudo